O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: quem diz os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizes que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus. Jesus então ordenou aos discípulos que não dissesse a ninguém que ele era o Messias. Jesus começou a mostrar aos seus discípulos que devia ir a Jerusalém e sofrer muito da parte dos anciãos, dos sumos sacerdotes e dos mestres da lei, e que devia ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo, dizendo: Deus não permita tal coisa, Senhor, que isso nunca te aconteça. Jesus, porém, voltou-se para Pedro e disse: vai para longe, Satanás, tu és para mim uma pedra de tropeço, porque não pensas as coisas de Deus, mas sim as coisas dos homens. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Prezado Padre Hermes, prezados irmãos e irmãs presentes aqui no nosso Círio de Catedral, queridos internautas que estão conosco a partir da Igreja Doméstica da Família, nesta quinta-feira em que a Igreja nos proporciona a alegria de celebrarmos a memória de São João Maria Vianney, o Cor de Ars, na França, modelo para os sacerdotes, modelo para que todos nós, ministros ordenados, possamos assim em tudo fazer a vontade de Deus. João Maria Vianney se tornou santo pela sua simplicidade, se tornou conhecido pela sua sabedoria na sua simplicidade. E esta santidade ou essa simplicidade deve adentrar não só nossa vida de ministros ordenados, mas de todos e cada um de nós também, para que assim possamos em tudo fazer a vontade de Deus. Em que consiste fazer a vontade de Deus? Primeiro, ter a consciência de quem é Jesus. Quem é Jesus? Mateus coloca na boca de Jesus este questionamento dirigido à comunidade apostólica: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Se nós ouvíssemos tal questionamento hoje, responderíamos com muita tranquilidade a resposta de Pedro. Mas naquele tempo, tomar Jesus como Messias, o Filho do Deus vivo, era um desafio. Tanto é que quando perguntam, eles começam a citar várias ilustres personalidades: é João Batista, é Elias, é Jeremias, é alguns antigos profetas. Mas talvez nós também, mesmo tendo consciência de que Jesus é o Messias, poderíamos dizer e apresentar várias personalidades importantes, mas não irmos no ponto que Jesus quer ouvir da nossa boca. E aí então, quando os discípulos começam a dar vários nomes, ele pergunta: mas vocês que caminham comigo, quem vocês dizem que eu sou? Como sempre, Pedro toma a palavra e ele responde que tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Simples, ao mesmo tempo complexa essa resposta, porque todos esperavam o Messias, sim,
todos ansiavam e todos, talvez fazendo releituras dos profetas, sabiam que naquele tempo o Messias poderia aparecer, mas não o Messias servidor, mas o Messias que se tornasse um general, um comandante, para tomar o Império Romano, de tomar Jerusalém e pronto, instalar o reino, o seu reino material, o seu reino de ditador entre o seu povo. Mas Pedro responde que ele é o Messias, e Jesus fala: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou, mas o meu Pai que está nos céus. Essa resposta de Pedro, tão simples e tão complexa, ela é consequência de uma experiência de Deus que Pedro havia feito, mas é uma experiência de Deus que eu, o Padre Walter, o Padre Hermes, o Dom Tacílio, os nossos padres, cada um de nós batizados, também precisamos fazer, para que nós não apresentemos Jesus como uma personalidade qualquer, mas sim como este Messias, sim como este libertador, sim como aquele que vem para estar à nossa frente, não para comandar um exército de guerra, mas para ser para nós um exemplo de serviço, de lavar pés, de doação no altar da cruz, que nem sempre nós queremos assumir, e a comunidade apostólica também não, porque quando eles estão lá, Jesus fala, dá a Simão Pedro, hoje o Papa Francisco, né, o poder de ligar e desligar céu e terra. Ele, quando Jesus fala: olha, iremos para Jerusalém, lá eu vou sofrer, Pedro fala: não vai te acontecer isto. E Jesus então fala: afasta de mim, Satanás. Pesada expressão, sim, porque tu pensa como homem, não como Deus. Você tem na sua cabeça os planos humanos e os divinos. Onde eles estão? Porque Jesus só veio aqui para assumir por nós a cruz. E é esse Jesus, esse Messias de Deus vivo, é que tocou o coração de João Maria Vianney e fez com que ele se tornasse esse exemplo na pequena aldeia onde ele era pároco. Talvez um lugar insignificante, um lugar que ninguém dava valor, que ninguém dava importância alguma, e que se torna então um ponto de referência para uma espiritualidade mais e mais voltada em tudo para fazer a vontade de Deus. Este é João Maria Vianney. Este é o modelo para nós padres, mas deve ser o modelo para cada cristão e cristã também. Alguém que na simplicidade apresenta a grandeza de Deus. Alguém que na sua ignorância, entre aspas, acadêmica, conseguiu pelo seu exemplo, pelo seu testemunho, apresentar a sabedoria que brota do coração de Deus. E que sabedoria é esta? Aquela que está aqui, o profeta Jeremias nos apresenta como algo que o Senhor vai inscrever, não mais em tábua, mas em nossos corações. São os seus mandamentos, o seu amor, os sinais do seu amor. Um amor incondicional, um amor que refaz, reata a aliança tantas vezes quebrada, tantas vezes rompida por nós quando pecamos, quando nos fechamos em nós mesmos e deixamos de fazer a sua vontade. É isso que celebramos hoje, o dia do Padre, para que possamos nos instruir, para que possamos nos encher dessa grandeza de Deus, ou desta lei que o Senhor vai inscrever em nossos corações, em nossas entranhas, para que nós possamos então nos sentirmos seu povo, porque Ele já é o nosso Deus, e não um Deus distante, mas um Deus próximo, um Deus que fez com que vários povos, após a saída do povo de Deus do Egito, admiravam, né? Que povo é este que tem um Deus tão próximo de si? Nenhum outro povo tinha, só o povo de Israel. E em que Deus se fez próximo do seu povo? A partir do decálogo, dos 10 mandamentos, que muitos de nós acabamos vendo como algo para aprisionar, algo para engessar, quando na verdade os mandamentos são exatamente para nos libertar, para nos conceder a alegria dessa liberdade, uma liberdade para que nós não nos sentíssemos contaminados, contagiados com tantas
crenças, com tantas tradições, com tantos costumes e hábitos totalmente diferentes daquilo que Deus queria para o seu povo. Por isso, então, vai escrever em nossos corações a sua lei. E essa lei, irmãos e irmãs, precisamos todos, cada um de nós, vivenciarmos também. Essa lei, a lei do amor, a lei da doação, a lei da doação na cruz. Para que todos olhem para nós e queiram em nós e a partir de nós viverem uma fé diferente, uma fé mais e mais voltada para a nossa realidade. Que o bom Deus nos ajude, nos conceda essa graça, essa força, para que em tudo possamos fazer a sua santa vontade, e que nesse dia que celebramos as exéquias, o 7º dia do nosso irmão Padre Edmilson, celebramos também em ação de graças 10 anos de episcopado do Dom Jeremias, nosso bispo emérito. Saibamos em tudo ter essa mesma lei inscrita em nossos corações e em nossas vidas. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.